Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje a gente vai falar sobre os assuntos que mais caem na prova da UER. E pessoal, por que é tão importante você saber quais são os assuntos que mais caem? Principalmente por dois fatores. O primeiro fator é o seguinte: todo vestibular ele é elaborado por uma banca examinadora, uma banca de pessoas que tem ali um banco de dados de questões. E essa banca examinadora, ela sempre repete alguns padrões de questões. Então, você precisa entender muito bem esses padrões que se repetem. Você entendendo esses padrões que se repetem, você vai ter duas vantagens a seu favor. A vantagem A é que você vai resolver as questões mais rápido. E isso vai te dar uma vantagem competitiva no sentido de terminar a prova mais rápido. A segunda vantagem é que, inevitavelmente, você vai acertar mais questões. Por que você vai acertar mais questões? Porque você já vai estar acostumado com esses padrões de questões, né, que são justamente os assuntos que mais caem, e, consequentemente, quando chegar o dia da prova, você vai conseguir acertar mais questões. Então, é como se fosse ali um efeito dominó desses dois aspectos primeiro, porque se você resolve mais rápido as questões, você, consequentemente, tem mais tempo de prova e você consegue revisar mais questões. Já viu aquele pessoal que está no meio da prova, está no final da prova, na verdade, e aí faltam ali 10, 15 questões e a pessoa chuta tudo? Aquilo acaba com as chances da pessoa ser aprovada, principalmente se ela quer um curso mais concorrido, como medicina, direito, engenharia e afins. Se ela consegue resolver as questões mais rápido, e é uma habilidade adquirida através de muito treino, você consegue resolver a prova em menos tempo e, consequentemente, esse tipo de situação não vai mais acontecer. E aí você acertando mais questões também, obviamente, isso vai fazer com que você consiga ser aprovado, né? Vai te aumentar a probabilidade de ser aprovado. Então, você estudar os assuntos que mais caem é extremamente relevante, principalmente num contexto de reta final. Esse vídeo está sendo gravado perto da prova da UER e a gente está num contexto de reta final. Então, você tanto saber os conteúdos que mais caem do ponto de vista teórico, quanto fazer questões sobre esses assuntos na reta final é primordial. Primordial, porque nesse momento você vai ali ativar a sua memória de curto prazo. E como tem pouco tempo para a prova, mesmo que você não tenha estudado esses conteúdos ao longo do tempo, ao longo dos anos, dos meses, né, que se passaram, você consegue ainda reter no curto prazo e consegue acertar na prova. Então, nesse momento de reta final, é tudo ou nada e é muito importante que você saiba quais são os assuntos que mais caem. E aí a gente criou um gráfico aqui baseado, né, obviamente nos conteúdos, nas provas antigas e dentro de uma apostila que a gente tem, que é separada por assuntos, especificamente da UER, mostrando ali quais são os assuntos mais recorrentes para cada matéria. Então, dentro de língua portuguesa, o que mais cai aqui, né, 36,7%, é justamente a interpretação de texto. E esse tipo de conteúdo você estuda tanto através das provas, né, de português, quanto através de outras matérias. A interpretação de texto você vai utilizar em toda a prova através de todas as matérias ali. Então é algo que você consegue treinar bastante ali, simplesmente fazendo questões de todas as matérias. Além disso, a gente também aqui tem uma parte considerável de morfologia, aproximadamente aqui 22,4% de questões relacionadas a esse conteúdo. Esse módulo aqui, ele também é dividido em outros subtópicos e eu vou citar quais são os principais que caem na prova da UER. Então, o primeiro aqui é classes gramaticais. Quase fui colocando um acento aqui. Classes gramaticais, pessoal, é o top 1 aqui, é o conteúdo que mais cai aqui na parte de morfologia. Então, você não pode ir para a prova da UER sem ser muito bom, muito craque na parte de classes gramaticais, porque muito provavelmente vai estar lá na sua prova, talvez mais de uma questão. Então, é imprescindível que você seja muito bom nesse assunto. A interpretação, às vezes, dá pra gente fazer um migué, dá pra gente fazer ali um enrolation e acertar a questão, mas especificamente
as questões de morfologia, sintaxe e semântica você tem que saber. Semântica até que dá para dar uma enrolada ali, mas sintaxe e morfologia você tem que saber o conteúdo. Então não vacila nesse tipo de conteúdo aqui. Depois a gente tem aqui formação de palavras. Formação de palavras. Já não cai tanto quanto a parte de classes gramaticais. Realmente, assim, é muito importante você estudar classes gramaticais, porém cai. Além disso, a gente também tem a parte de acentuação gráfica, que também cai aqui nessa questão de morfologia. Então, quando for estudar morfologia, prioriza principalmente aqui a parte de classes gramaticais. Ah, mas não deu tempo de estudar, eu não consegui estudar muito bem língua portuguesa ao longo do ano, então foca aqui principalmente na parte de classes gramaticais. Além disso, pessoal, a gente tem aqui a parte de sintaxe, né, que é a parte mais gramatiqueira da prova, geralmente é a parte que o pessoal mais tem dificuldade. E o que mais cai dentro de sintaxe dentro da UER? Primeiro, a parte de regência. Tanto nominal, aqui não foi muito por causa da cor, né? Deixa eu mudar, colocar aqui embaixo. Regência. Tanto a nominal quanto a verbal. Parte de regência e também a parte de concordância. Também, tanto a nominal quanto a verbal. Foca bastante aqui na parte de sintaxe se você tem dificuldade, porque tende a ser um assunto mais complexo, ok? E aí a gente tem a parte da semântica, principalmente ali envolvendo questões de variações linguísticas. E também envolvendo aqui a questão das funções da linguagem. Ok? Esses conteúdos aqui, a parte de interpretação de texto é mais tranquila, a parte de semântica também é mais tranquila. Se você tem dificuldade em língua portuguesa, começa fazendo as questões de interpretação da UER e as questões de semântica, porque elas são mais tranquilas. Também foca aqui na parte de morfologia e sintaxe por último, porque são um pouco mais complexas, mas caem bastante, então não podem ser negligenciadas, beleza, pessoal? Além disso, a gente tem aqui a questão da literatura. Quais são os assuntos que mais caem dentro desse conteúdo, dentro dessa matéria? Primeiro, modernismo aqui, de forma geral, e aí a gente colocou a pré-modernismo, primeira geração moderna, segunda geração moderna e terceira geração moderna. Todos esses conteúdos aqui estão englobados dentro da parte de modernismo. E aí você vê que é o conteúdo que mais cai dentro de literatura. Então, como eu já falei, imprescindível fazer questões. Depois aqui, 18,2% de literatura contemporânea, 18,2% de textos literários e poemas. Essa parte aqui, ela também envolve, né, o que o próprio título já diz, que são textos literários e poemas, mas elas também envolvem as questões sobre as obras literárias, que de vez em quando são cobradas, né? Às vezes eles fazem questões ali especificamente sobre o conteúdo de um livro que está dentro do realismo, do romantismo, enfim. Então, a gente também tem tanto aqui a parte dos textos literários quanto poemas e ali se atentem para a parte das obras literárias mais famosas, como, por exemplo, Dom Casmurro, Quincas Borbas, enfim, esses conteúdos aí. A gente tem 15,2% de questões relacionadas ao romantismo, lembrando que também a gente colocou aqui as 3 gerações, assim como no modernismo, gerações, aqui realismo, 15,2%, e outros conteúdos ali 6,1%. Se você, sempre dando dicas aqui para a reta final, Marina, não estudei literatura. Literatura é um conteúdo que a gente consegue matar ali em 2 semanas. Você fazendo um intensivo, você consegue estudar modernismo em um dia. Você consegue estudar romantismo em um dia, realismo em um dia. Você vai lá, assiste a aula ali resumida daquele conteúdo, inclusive dentro da nossa plataforma do Revisa Roraima, né? A gente tem aulas bem resumidas sobre esse conteúdo, sobre a parte de literatura. Se eu não me engano, acho que são 25 aulas, não lembro. Tanto envolvendo essas questões aqui mais genéricas que tem em todo vestibular, quanto também a parte específica da UFRR e da UER, mas você consegue basicamente assistir a aula, faz a lista. Assiste a aula, faz a lista, porque são módulos ali relativamente pequenos. Aqui na parte de matemática, os conteúdos que mais caem são, primeiro, disparado geometria, 23,7%, especialmente geometria plana e geometria espacial.
não tem quase nenhuma questão de geometria analítica, né? Pelo menos nos últimos anos eu não analisei, não vi nenhuma questão de geometria analítica dentro da UER. Então foque principalmente aqui em geometria plana e depois geometria espacial, que são os conteúdos que mais caem aqui dentro da parte da geometria, tá? Aqui a gente também tem álgebra, né? Com principais 3 tópicos aqui, né? 3 tópicos principais. Primeiro, a parte das equações. Depois, as progressões aritméticas, né? PA, PG. E por último aqui, questão de conjuntos. Ok? Questões mais introdutórias da matemática. A gente também tem as funções, principalmente aqui, função do primeiro grau e função do segundo grau. Ok? Função do primeiro grau e função do segundo grau. A gente também tem aqui questões de aritmética, principalmente envolvendo ali a matemática básica, tá? Razão, proporção, fração, regra de 3, todo esse aspecto aqui está dentro de aritmética. A gente também tem questões de análise combinatória, depois 7,9% de matemática financeira, 7,9% de progressões, que também está dentro de álgebra, né? Mas a gente colocou aqui porque é um número mais expressivo. E por fim aqui, probabilidade de estatística. Tem uma outra porcentagem aqui que são outros conteúdos, né, que não apareceram no gráfico, mas os principais conteúdos que caem na prova de matemática são esses. Aí, pessoal, dentro de biologia, quais são os conteúdos que mais caem? Principalmente para a galera de medicina, né, que geralmente estuda mais aí a parte de biologia, química. Quais são os conteúdos que mais caem? Primeiro aqui, disparado, citologia, 24,4%. E o que mais cai dentro de citologia? A gente tem aqui a diferença entre células eucariontes versus células procariontes, a questão envolvendo as organelas citoplasmáticas. Também temos ali questões envolvendo o metabolismo energético, Temos questões envolvendo ali as divisões celulares. E assim por diante. Tem bastante coisa aqui que é cobrada dentro de citologia, mas principalmente aqui a parte de organelas, tipos de células, né? Procariontes, eucariontes, metabolismo energético, fermentação, cai bastante na prova, divisões celulares, enfim. Esses conteúdos aqui são bem recorrentes dentro da parte de citologia. A gente também tem aqui a parte de genética molecular e o que mais cai são esses 3 tópicos aqui. Primeiro, heredogramas. Depois, aquela parte que envolve mais a questão da probabilidade. E principalmente aqui o daltonismo e hemofilia. Esses conteúdos caem bastante na parte de genética. Depois, a gente tem aqui a parte de ecologia. Quais são os conteúdos que mais caem dentro de ecologia? A gente tem aqui relações ecológicas. Temos também a questão de fluxo de energia. Aquela questão, né, de fluxo de energia e ecossistema. Energia. E, por fim, aqui a questão ambiental, que cai bastante. Problemas ambientais, eutrofização, toda aquela questão. E a parte da diversidade dos seres vivos, principalmente cobrando assuntos ali dentro do reino animal e do reino das plantas. Beleza? Vou colocar um P aqui. Dentro de zoologia, o que mais cai? Caiu questões sobre quinidários. Caiu questões sobre anfíbios e répteis. Aqui na parte de histologia, o que mais caiu foi tecido epitelial. E aqui na parte de embriologia, mais a questão da reprodução humana mesmo. Então, pessoal, é basicamente isso que mais cai na prova de biologia. Mas você vê que aqui uma boa parte é fundamentada ali, principalmente por citologia, genética molecular e ecologia. Então, se você for ter que apostar nos conteúdos que você deve estudar na reta final, os principais são esses aqui. Dentro da parte de física, o que mais cai? A gente tem aqui a parte de eletricidade, né? Principalmente envolvendo ali a eletrostática. Vou colocar aqui.
e eletrodinâmica. O eletromagnetismo não esteve tão presente aqui nas questões. Além disso, a gente também tem aqui a parte da dinâmica, principalmente e obviamente envolvendo as leis de Newton e também envolvendo ali conceitos básicos. Além disso, pessoal, a gente tem aqui a parte da termologia e o que mais caiu dentro da UER, no que se refere à termologia, foi gases, a máquina de Carnot e termometria. E só lembrando, pessoal, física, matemática e química são conteúdos acumulativos. Eu vou até colocar aqui do outro lado. Física, matemática e química. Eu sempre falo isso para os meus alunos, são conteúdos acumulativos. Acumulativos. O que isso significa, pessoal? Significa que você precisa ter base para poder entender esses conteúdos. Ah, Marina, eletricidade é o conteúdo que mais cai aqui na prova da UER, então eu vou começar por eletricidade mesmo sem ter base. Você não vai conseguir aprender, você não vai conseguir desenrolar. Para você aprender física, matemática e química, você precisa voltar para a base. Então, especificamente nessas matérias aqui, não acho interessante, se você não tem base, começar pelos conteúdos que mais caem, se eles forem ali conteúdos do segundo ou terceiro ano. É necessário que você volte na base, fortifique ali a sua matemática básica, sua física básica e sua química básica para que você consiga prosseguir aqui nesses conteúdos e priorizar os assuntos que mais caem. Mas se não tem base, não tenta começar por eletricidade, não tenta começar pelos conteúdos mais complexos porque você vai se frustrar, tá bom? Então toma esse cuidado aí de ter a sua base bem reforçadinha nesses conteúdos aqui. Aí continuando, dentro de ótica, o que mais cai aqui é a parte de espelhos, olho humano e refração. Então dá uma olhadinha nesses conteúdos dentro de ótica. E a gente tem a parte de cinemática, né, que é cinemática básica, velocidade, movimento movimento retilíneo uniformemente variado, movimento retilíneo uniforme, todos os tipos de movimento caem bastante aqui na parte de cinemática. A gente tem aqui a questão de hidrostática, principalmente envolvendo as equações sobre pressão e densidade, e aqui outros conteúdos que também caem na parte de física. Aqui na parte de história, a gente dividiu de uma forma bem geral aqui para vocês, porque tem muito conteúdo em história, então se a gente fosse colocar tópico por tópico dentro do gráfico, não ia dar. Então a gente dividiu aqui em História do Brasil. Quais são os principais tópicos dentro de História do Brasil? Primeiro aqui, disparado, questões envolvendo escravidão. Caem muitas questões sobre escravidão, tanto na prova da UER quanto, por exemplo, na prova do Enem. Então, se você vai prestar a UER, aproveita bastante esses conteúdos de história, porque eles são bem recorrentes no Enem. Não só esses, mas outros que eu conversei com vocês aqui, mas eles são especificamente, né, mais recorrentes na UER. Depois a gente tem aqui Brasil, República. Em terceiro, a gente tem aqui a parte da colonização brasileira. Colonização. Em quarto aqui, questões sobre Getúlio Vargas. Em quinto lugar, questões sobre a ditadura. Beleza? Então, esses são os principais conteúdos que caem aqui dentro da parte de História do Brasil. Lembrando que não está necessariamente na ordem esses aqui, esses quatro, né? O primeiro, escravidão, é realmente o que mais cai. Porém, esses daqui não estão necessariamente na ordem de assuntos que mais caem, assuntos de importância. Eles todos caem de forma homogênea aqui dentro de História do Brasil. Aí a gente tem a parte de História Geral. O que mais cai aqui que foram os tópicos destacados? Primeiro aqui a questão de Revolução Industrial. Depois a gente tem aqui a parte da Idade Média. Principalmente aqui relacionados ao feudalismo. E também um pouquinho de a parte de nazismo, né? E fascismo. Tá bom, pessoal? Então esses são os conteúdos mais destacados dentro de História Geral. A gente também tem a questão de História Regional, que envolve tanto questões relacionadas ao Amazonas quanto Roraima, tá? Inclusive a gente tem aulas dentro da nossa plataforma, dentro do Revisa Roraima,
com essas aulas específicas sobre História do Amazonas, História de Roraima, Geografia do Amazonas e Geografia de Roraima, que a gente sabe que são conteúdos que caem todos os anos nessas provas regionais. E a gente também tem aqui a parte da História da América. Os conteúdos que a gente destacou aqui, principalmente, são questões relacionadas aos Estados Unidos, tá? Então, estuda bastante aí as questões relacionadas aos Estados Unidos, principalmente a questão da Guerra da Secessão, tá? Então, é basicamente esses conteúdos aqui que mais caem na parte de História. Dentro da parte de Geografia, o que mais cai na UER? Primeiramente, aqui na parte de Geografia do Brasil, pessoal, a gente tem principalmente o foco ali nos tratados e nos protocolos. Questões ambientais também, então dá um foco ali na parte de geopolítica. Aqui na parte de geografia geral, o que mais caiu aqui foi os sistemas de produção, blocos econômicos, e a parte aqui de globalização. Dá um foco principal aqui nesses conteúdos dentro de geografia geral. Aqui nessa parte de geografia dos continentes é basicamente a geografia mundial. Como é muito abrangente, a gente deixou aqui de forma mais aberta. A gente também tem a geografia regional, né? Obviamente, geografia do Amazonas e geografia de Roraima. E cartografia. O que mais caiu dentro de cartografia foi aqui a parte dos mapas, né? Análise de mapas e também coordenadas geográficas. Além disso, aqui para finalizar, o que mais caiu em química? Primeiro, aqui a parte de química geral, disparado, né? 29%. O que mais caiu aqui? Principalmente atomística. Depois, tabela periódica. E por fim aqui, ligações químicas. Então essa aqui é a tríade de química geral que mais caiu na prova da UER. Aí na parte de físico-química, que é principalmente aqui a parte da química 2, né? Os conteúdos que mais caíram foram cinética química, depois, o que mais caiu foi termoquímica, eletroquímica e também aqui a parte de soluções. Então esses foram os conteúdos que mais caíram aqui na parte de físico-química. Aí, pessoal, a gente tem a parte da química orgânica, né? Então a gente tem aqui aqueles conteúdos clássicos, como por exemplo reações, isomeria, nomenclatura, funções. Então nota que os principais conteúdos que caem aqui na prova de química são química geral, físico-química e química orgânica, que é uma gama de conteúdos consideravelmente alta, né? São módulos ali muito extensos. Química orgânica ali contempla todo o terceiro ano, por exemplo. Aqui contempla praticamente todo o segundo ano e aqui todo o primeiro ano. Então, assim, são muitos conteúdos que caem na prova de química. É por isso que é importante que você priorize certos conteúdos, tá? Eu recomendo que você foque principalmente aqui, como eu te falei, na parte de química geral. Atomística, tabela periódica e ligações químicas. Aqui na parte de físico-química, cinética química, termoquímica e eletroquímica. Também um pouquinho de soluções, que é geralmente uma pedra no sapato do pessoal, né? Aqui na parte de química orgânica, funções orgânicas, principalmente as oxigenadas e as nitrogenadas, reações químicas, isomeria e nomenclatura de compostos orgânicos. A gente também tem aqui a parte dos cálculos químicos, né, estequiometria e afins, e a gente tem ali uma gama de outros conteúdos. Então, pessoal, são basicamente esses os conteúdos que mais caem na prova da UER. E, pessoal, para vocês que querem revisar nessa reta final de forma mais estratégica, específica e intensiva, eu quero apresentar para vocês o Revisa Roraima. O que tem dentro do curso? Você tem aqui essa plataforma, onde você tem toda a disponibilidade ali das aulas e conteúdos específicos para a UFRR e para a UER. Você tem também aqui, por exemplo, acesso ao estuda.com, que vocês sabem que é uma plataforma super legal de questões ali, resolução de questões, correção de redação, e especificamente foco nas bancas, né, que vocês vão prestar. A gente tem ali questões inseridas da UFRR e da UER. A gente também tem módulos aqui de redação
E especificamente falando sobre a prova da UFRR e da UER, tem uma parte aqui que ela fala, né, sobre as bancas estaduais, olha aqui, ó, redação da UFRR, também tem redação da UER, enfim, tem bastante conteúdo direcionado para essas provas. A gente tem resolução em vídeo aqui, por exemplo, das provas da UFRR e da UER, são muitos anos aqui de resoluções em vídeo para que vocês consigam entender esses padrões dessas questões que eu mostrei para vocês e, consequentemente, acertar no dia da prova. A gente tem aqui os módulos mais resumidos, como eu falei para vocês na parte de literatura, né? Você consegue, por exemplo, assistir em um dia aqui a aula de arcadismo. Ou, por exemplo, aqui, deixa eu ver o conteúdo que mais cai aqui, realismo, que tem parte 1 e parte 2 aqui, você consegue assistir um dia, 2 aulas ali, uma de 25 minutos, outra de 14 minutos, com a nossa querida professora Ana Paula. Então tem bastante conteúdo aqui focado na prova da UFRR e da UER. Além do conteúdo teórico, a gente também tem conteúdos em PDF. Então a gente tem, por exemplo, aqui para você, mapas mentais dos assuntos que você vai estudar. Então, começou ali a estudar conceituando a literatura, tem um mapa mental específico, não quer assistir a aula? Tranquilo, é só baixar aqui nosso mapa mental. A gente também tem materiais em PDF, como por exemplo um cronograma aqui 100% focado ali no conteúdo do edital. Então deixa eu baixar um pouquinho aqui, olha só. Se você quiser acessar o conteúdo aqui, tá todo o conteúdo do edital ali de forma verticalizada para você. A gente também, esqueci de falar, tem aqui as aulas sobre História e Geografia de Roraima. Então vou colocar aqui, por exemplo, História de Roraima aqui, parte 1. O nosso professor Emerson, debruçando ali sobre os principais conteúdos que caem na prova da UFRR e da UER. Além da plataforma online, a gente também tem apostilas físicas. Então essa daqui é a nossa apostila da UFRR, né? Ela é toda separada por assuntos, tem várias questões, ela é colorida por dentro, muito legal. Além de você ter acesso aqui ao Revisa de forma online, você tem também acesso aqui aos nossos materiais físicos. Se você quiser saber mais, clica aqui embaixo no link que a minha equipe vai entrar em contato com você.